Esta é Manaus, e ela é a sétima maior cidade do Brasil, mas você não pode dirigir até aqui, a partir do resto do Brasil. Isso ocorre porque Manaus está localizada às margens do rio Amazonas, discutivelmente o rio mais longo do mundo, e o rio mais longo sem uma única ponte que o atravesse. Sim, há uma ponte aqui, mas ela cruza o Rio Negro, não o rio Amazonas. Portanto, se você quiser ir desta cidade com 2 milhões de habitantes para o restante do Brasil, você terá que pegar uma balsa. Então, por que uma cidade tão grande existe em uma área tão isolada? E como ela cresceu tanto enquanto estava tão isolada? Manaus é uma cidade localizada na confluência do Rio Negro e do Amazonas. A capital é a maior cidade do estado do Amazonas, o maior dos 26 estados do Brasil, com aproximadamente o tamanho da Mongólia, mas com uma população equivalentemente à do Espírito Santo. Eu costumo comparar a Amazônia com o Alasca, mas óbvio que a Amazônia é muito mais quente que o Alasca. As cidades mais próximas de Manaus estão a várias centenas de quilômetros de distância, e as cidades mais próximas, com mais de 1 milhão de habitantes, estão a mais de 1.000 quilômetros de distância. Na verdade, Manaus está mais perto da França do que de qualquer outra cidade comparável em tamanho. Os portugueses estabeleceram um forte na área em 1669, chamado São João da Barra do Rio Negro, assegurando suas ambições coloniais na região contra os holandeses, que já haviam estabelecido presença na área que hoje chamamos de Suriname. O forte continuaria a desempenhar esse papel nos próximos 100 anos, até que essa parte da Amazônia fosse totalmente dominada por Portugal. Neste interim, uma grande comunidade cresceu ao redor do forte. A área acabaria sendo elevada à categoria de vila em 1832, e 24 anos depois, a vila receberia o nome de Manaus, em homenagem aos Manaus, um povo araico cujo nome se dizia significar Mãe dos Deuses. Se estivesse sendo escrito como Manaus ou Manaus, este lugar continuaria a ser pouco mais do que uma pequena cidade nas margens do Amazonas, até o final do século XIX, quando o resto do mundo de repente desenvolveu uma grande demanda por borracha. O boom da borracha fez Manaus crescer de 30 mil habitantes na década de 1870 para quase 180 mil habitantes em 1920. Quando o boom da borracha começou a diminuir, embora a demanda tenha aumentado brevemente na década de 1940 por nenhuma razão particular. No entanto, esse milagre econômico para a cidade significou que muitos povos indígenas locais acabariam sendo escravizados nas plantações, frequentemente sendo espancados ou mortos se não colhessem látex suficiente. Até hoje, muitas das tribos não contadas da Amazônia são na verdade descendentes dos escravos que trabalharam nas plantações durante o boom da borracha. No entanto, Manaus permaneceu isolada do núcleo do Brasil por estrada. Do ponto de vista logístico, isso não é tão importante para a cidade, já que navios comerciais oceânicos podem navegar pelo rio Amazonas até Manaus. Embora uma grande ponte sobre o Rio Negro tenha sido inaugurada em 2011, o Amazonas ainda permanece como o rio mais longo do mundo sem uma única ponte que o atravesse. Isso significa que a rodovia BR-319, cujo trajeto leva de Manaus ao Porto Velho em Rondônia, possui uma pequena lacuna ao atravessar o Amazonas, onde os veículos precisam pegar uma balsa, que na verdade se parece mais com um pequeno barco. Isso não significa que Manaus seja completamente isolada por estrada, pois a BR-174 se estende ao norte de Manaus, até a fronteira com a Venezuela. Na verdade, é tecnicamente possível dirigir de Manaus até o núcleo do Brasil sem pegar uma balsa. Você só precisa sair do Brasil e fazer um longo trajeto pela Venezuela, Colômbia e Peru antes de retornar por um estado que na verdade não existe. No entanto, em Manaus e ao redor, o Amazonas é a rodovia, especialmente porque o Amazonas e o Rio Negro estão repletos de comunidades de tamanhos variados, muitas das quais só podem ser acessadas de barco. Quero dizer, aqui literalmente existem postos de gasolina para barcos, o que é bom e na verdade é meio comum em todo o mundo, mas achei esse fato interessante.
Enquanto a dependência da região em relação às exportações de borracha diminuía, as culturas de castanha do Brasil, açaí e cupuaçu, que dadas as outras duas parecem meio atrasadas para serem elogiadas como a próxima cura, enquanto isso a pesca, a fabricação de sabão, o refino de petróleo e a fabricação química se tornaram algumas das principais indústrias da região, e com a ajuda de uma boa dose de investimentos federais e incentivos fiscais, a área se tornou um importante centro industrial, com empresas como Honda, Samsung, Siemens e LG estabelecendo grandes fábricas em Manaus. Portanto, Manaus se tornou a sexta maior economia do Brasil, o que na verdade faz sentido, dado que é a sétima maior cidade do país, e como tal, se tornou o principal centro de processamento de matérias-primas provenientes da Amazônia. A expansão de Manaus e de suas indústrias, inevitavelmente, levou a cidade a se expandir para a floresta tropical ao seu redor. Com uma população em constante crescimento, espaço limitado para expansão e uma má gestão governamental, muitas pessoas na cidade vivem em habitações informais, conhecidas como favelas, que gradualmente se expandiram para a floresta tropical, sem muita infraestrutura adequada de gestão de resíduos ou tratamento de esgoto nessas áreas. Muitos dos cursos d'água que despejam no Rio Negro, conhecidos localmente como igarapés, ficaram gravemente poluídos. A má gestão governamental, juntamente com a crônica escassez de moradia na cidade, fez com que grande parte dessa expansão ilegal fosse realizada por grupos de crimes organizados, como a Família do Norte, que assumiram o controle de grande parte da cidade. Embora uma série de reformas no final do século XIX sob o governo Eduardo Ribeiro tenha redesenhado grande parte da cidade, o fato de que Manaus se tornou uma cidade basicamente porque um monte de pessoas se mudou para as proximidades de uma fortaleza portuguesa há 200 ou 300 anos, significa que a cidade não foi exatamente planejada muito bem, e de fato, as reformas de Eduardo Ribeiro basicamente significaram pegar a população trabalhadora da cidade e empurrá-la para as margens do rio. Portanto, enquanto não ter uma ponte sobre o Amazonas pode parecer um problema para Manaus, na verdade, seja ou não um problema de verdade para os moradores, posso pensar em vários outros problemas que a cidade gostaria de resolver primeiro, antes da construção desta ponte.